Parece que os bolsonaristas não entenderam que perderam a eleição. Porque eles vêm para cá cobrar do ministro da Educação do nosso governo por que o senhor não está continuando as medidas que o nosso MEC fez. Todo direito deste governo reavaliar determinadas políticas com base técnica, com base nas concepções políticas que elegeram o presidente Lula nas últimas eleições. Segundo o Enem, que o Enem é feito, a questão, por exemplo, que eles tantos citam, é um texto acadêmico, publicado numa revista científica, com reconhecido relevância acadêmica por seus pares, num debate acadêmico válido, inclusive para o ensino médio. Qual é a relação entre a expansão da fronteira agrícola e a questão climática? Qual é a expansão da monteira agrícola e a questão dos saberes tradicionais e locais dos camponeses? Eu sustento, se quiserem, durante 3 horas, a validade acadêmica daquela questão e a validade dela para ser um processo de seleção dos estudantes do Enem. Porque o que está se fazendo aqui é tergiversar sem sequer entender o que de fato é um exame de seleção para alunos que entrem na universidade com base em critérios técnicos e científicos. Porque é próprio de governos autoritários quererem interferir sobre o que se aprende e se ensina nas escolas. E aí é isso que eles querem. E eles acusam tanto a gente de fazer isso, que é exatamente o que o presidente dele disse que ia fazer e não fez. E não fez por quê? Porque o Enem tinha segurança institucional e ainda assim nós tivemos servidores do INEP pedindo demissão de tamanha perseguição política. E outra coisa que eu gostaria muito de deixar claro é que dentro da UEPB há acontecido alguns casos de assédios oriundos de um professor em específico, professor Dr. Paulo Kuman. Eu fui uma das alunas assediadas. Paulo sugeriu que eu, como mulher, não poderia participar do Fomerco, estar ativa no Fomerco, porque eu sou mulher e eu estaria tendo um caso com o coordenador do curso. E isso, eu acho que está mais que claro que é um absurdo. E eu venho denunciar que eu fiz denúncias na ouvidoria da UEPB e a ouvidoria disse que era a minha palavra contra a do professor e que, como eu não tinha provas, eu não tinha como provar que ele disse. Ele perguntou se eu estava na lista de peguetes do professor Carlos Henrique, então a ouvidoria não acatou as minhas denúncias, então eu entrarei com um processo jurídico e um boletim de ocorrência contra o Dr. Paulo Kuman. E eu falo por todas as vítimas do Paulo, foram muitas vítimas, muitas meninas que vieram até mim e que vieram denunciar esse professor que é um assediador. E eu queria deixar bem claro que eu vou fazer o possível para defender as minhas amigas e ele vai sair pela porta dos fundos da UEPB. Senhora vice-reitora, eu deixo aqui registrado a minha denúncia para a senhora, que eu vou entrar com um processo sim, porque a ouvidoria não me deu auxílio. A ouvidoria falhou comigo e com várias pessoas aqui presentes, ao deixar o professor Paulo continuar lecionando aula. Ele é um perigo dentro da Universidade do Campo 5. Então eu gostaria muito que a senhora tomasse alguma providência, até porque hoje mais cedo a senhora, durante a reunião do CONCEP, disse que a UEPB tem uma política antirracista e antimachista. E eu quero ver na prática, porque até então eu não tive auxílio. Eu quero o auxílio da UEPB, porque eu não mereço ter que ouvir um professor, um professor dizer que eu estaria tendo um caso com o coordenador no meio dos meus colegas, no meio dos meus amigos. Um professor que sai dizendo para uma menina que apresentou um trabalho que ele iria gozar depois da apresentação dela, de virar para uma outra menina e dizer que tem tesão nela, de sugerir o uso de vibradores com alunas. Isso é inaceitável e a UEPB foi omissa porque foi denunciado. Então eu peço aqui para a senhora encarecidamente que tome providências, porque senão vai cair no nome da UEPB. Respeitosamente, não me entenda mal, mas de 18 a 22 a culpa dos incêndios era do Bolsonaro. Era o que a Globo falava, o que a Globo não, o jornalismo falava. E a mídia falava, todo mundo falava, era culpa do Bolsonaro. Esse ano nós estamos tendo recorde de queimada. A culpa é de quem dessa vez? Olha, é uma boa pergunta, porque você me dá a oportunidade de dialogar com a sua questão. E eu gostei da sua forma educada, né? Não me leve a mal. Então eu vou partir desse princípio, né? De que você quer realmente um esclarecimento. De 2019 até 2022, você tinha um presidente da República que dizia que com ele o IBAMA e o ICMBio não teriam vez. Você tinha um presidente da República que perseguiu os servidores do IBAMA, do ICMBio, e que o presidente do Instituto de Pesquisas Espaciais, o cientista Ricardo Galvão, foi demitido porque queriam que ele escondesse os dados do desmatamento. Quando você tem alguém
que faz reunião com garimpeiro criminoso dentro do palácio e não recebe os povos indígenas, isso é uma mensagem, incentiva esse tipo de coisa. A mídia, quando falava essas coisas, era em cima de fatos reais. Agora você tem um governo que aumentou a fiscalização do ICMBio em 300%, do IBAMA em quase 200%, que está enfrentando o problema do garimpo ilegal, que conseguiu reduzir desmatamento em 49% durante esses 10 meses e em 22% do período inteiro de agosto a julho, em 22%, mesmo tendo herdado 6 mil quilômetros quadrados já desmatado do governo anterior. Então, eu estou colocando para você, como você disse, não me leve a mal, né? Eu estou dizendo o que são fatos. O que eu estou dizendo aqui, se você pegar os dados do satélite, mandar fazer uma averiguação, é exatamente o que está acontecendo. E se você fizer uma pesquisa na mídia brasileira para saber qual era o discurso feito, incentivando esse tipo de prática, era isso que acontecia. O presidente Lula diz, vou enfrentar o problema da mudança climática e assume os compromissos. Vou enfrentar o problema do desmatamento. E aí o IBAMA pode trabalhar. Aumentamos os recursos, aumentamos os brigadistas. Ainda tem o problema? Tem o problema. Agora, quem é que está criando o problema? São aqueles que desmatam ilegalmente. E é por isso que estamos fiscalizando, é por isso que estamos criando o mecanismo de vedar o crédito para quem comete os crimes, incentivar os que querem se tornar regulares. Eu estou nessa luta trabalhando há muitos anos. E o que eu posso te dizer é que o plano de combate ao desmatamento, que foi paralisado no governo anterior, ele foi retomado e já deu um resultado. Redução durante 10 meses de 49% do desmatamento. E, no estado do Amazonas, redução de desmatamento de 64% nesses 10 meses. E até tivemos que trabalhar 2 vezes. Por quê? Tivemos que trabalhar por o nosso período e o período anterior. O senhor falou em inconstitucionalidade da desoneração. O Congresso tem grande chance de derrubar esse veto do presidente Lula. O caminho do governo vai ser o judiciário, vai ser... Eu não gostaria de antecipar uma medida que não foi tomada ainda, né? Nós vamos levar ao Congresso Nacional não apenas as razões do veto, para que haja um entendimento sobre isso, como vamos levar a alternativa ao que foi vetado, que no nosso entendimento é muito mais razoável do que o que foi aprovado. Nós não tivemos a chance de fazê-lo. Eu, todas as vezes que me manifestei sobre isso, pedi para que nós enfrentássemos esse problema depois da promulgação da reforma tributária. Falei várias vezes isso. Falei, olha, vamos aguardar a reforma tributária e, na sequência, a gente tenta resolver esse problema. Entendo que o Congresso tem autonomia para tomar suas medidas, mas considero que a medida que o presidente tomou é correta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, e na volta da COP, né, quando a reforma tributária, na minha opinião, já vai ter sido apreciada pela Câmara terminativamente, nós vamos poder levar ao Congresso Nacional uma solução que nos parece mais promissora.